Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um da Prateleira. Eu sou a Tamires Palma e estou aqui novamente sozinha para indicar um quadrinho. Faz tempo que a gente não conversa de quadrinhos aqui. Acho que a última foi o Tina Respeito, ano passado, se eu não me engano. E hoje estou para indicar mais um quadrinho produzido por mulheres com uma mulher protagonista, que é a Miss Marvel. O quadrinho em si, na verdade, a Miss Marvel é uma coleção já de quadrinhos aqui no Brasil, mas eu vou indicar o primeiro volume, pra, não adentrar muito em temáticas e spoilers ou coisas do tipo, mas é uma coisa que eu gosto pra caramba. Eu gravei um podcast, inclusive Luciana e Bianca Ratti são, a Luciana Santos virou minha amiga por causa desse podcast, desse quadrinho que virou um podcast que não existe mais. A gente gravou em 2014, 2015, sei lá, um Graça Girls, um podcast que tinha no site Achando Graça, e a Luciana me convidou pra gravar a respeito. Foi uma alegria, gravamos junto com a Bianca, e tinha mais alguém que agora eu não lembro, eu acho que era a Amanda. Desculpa, não lembro. Mas o site não existe mais, então não tem como encontrar na internet. A gente já tentou, acreditem, mas a gente não conseguiu mais encontrar. Só que resolvi, então, vir aqui trazer indicação desse quadrinho, que é o Miss Marvel Nada Normal, que é o primeiro volume, como eu disse, dos encadernados no Brasil. Ele foi escrito, o roteiro é da G. Willow Wilson, que é uma mulher estadunidense e muçulmana, e as ilustrações foram de Adrian Alfona e Jake Wyatt, não sei como falo o sobrenome. Muitos sobrenomes difíceis por aqui, com frequência. O encadernado foi publicado no Brasil em 2014, embora as histórias, ele compile várias histórias que foram publicadas de maneira avulsa nos Estados Unidos, num período anterior a isso, que eu não tenho a informação exata de quais foram os meses e período certinho de que saíram os originais dos Estados Unidos. Nesta história em quadrinhos que a gente tem, que é sensacional, nós somos apresentados a Kamala Khan ou Kamala Khan. Eu sempre falava Kamala Khan, mas aí teve a eleição dos Estados Unidos e a vice-presidenta é Kamala, que fala. E aí a minha cabeça fica um pouco confusa agora, então eu não sei a pronúncia correta. Mas a Kamala Khan é uma adolescente de origem paquistanesa que nasceu nos Estados Unidos, é muçulmana e vai ter a sua vida transformada a partir de um evento inexplicado que acontece em Nova Jersey, que é a cidade em que ela vive, portanto, nas proximidades de Nova York, mas na prima que o pessoal tem um pouquinho de vergonha, a gente vê por séries, por filmes que a galera tem um pouco de preconceito, os locais têm um pouco de preconceito com Nova Jersey, E a sinopse da editora Panini diz o seguinte: Kamala Khan é uma garota comum de New Jersey, até que subitamente ganha dons extraordinários. Mas quem é realmente a nova Miss Marvel? Adolescente, muçulmana, inumana? Saiba as respostas conforme ela toma de assalto o universo Marvel. Ao descobrir os perigos associados a seus recém-descobertos poderes, Kamala precisa lidar também com o segredo que existe por trás deles. Estará a mais nova heroína do pedaço pronta para utilizar seus imensos dons? Ou o peso do legado que tem a carregar será mais do que ela pode suportar? Nem a própria Kamala sabe ao certo, mas Jersey City que se prepare, pois a Miss Marvel chegou para ficar. A gente tem então, essa menina que passa por uma névoa inexplicada, estranha e tudo mais, e a partir disso ela desenvolve poderes. E nesse primeiro arco a gente tem, logo no começo, quando ela percebe que tá com poderes e tudo mais, porque ela fica desacordada, e aí ela vê o Capitão América e o Homem de Ferro e a Capitã Marvel, que usou o título de Miss Marvel por muito tempo, e ela conversa com eles, e eles falam que ela tá ficando com poderes e tudo mais, e ela tá confusa, porque ela acha que foi só, uma droga que jogaram no ar, e ela tá confusa. E ela percebe, então, que tem poderes, e uma amiga, tem um grupinho da escola que tá fazendo uma festa num local, e uma menina cai no lago, e ninguém pula pra salvar. E aí ela quer ir salvar essa menina, só que ela não quer que as pessoas a reconheçam, porque, sei lá o que tá acontecendo. E aí ela consegue se transformar na forma que a Capitã Marvel usava no mundo. E ela está desaparecida do mundo, ela não está vivendo aqui na Terra nesse período, ela está no espaço. Então a gente ainda tem conexão com o filme da Capitã Marvel, que existe no MCU. E aí ela se transforma nessa Capitã Marvel, ela salva a menina,
As pessoas acham que ela é a Capitã Marvel que voltou pra Terra, fica-se uma coisa meio estranha. E aí depois, na sequência, quando ela começa a querer, não, vou usar os poderes mesmo, ela passa a agir usando o seu próprio corpo, o seu rosto, só que com uma fantasia que a mantenha escondida, né, mantenha incógnita. E aí ela assume o título de Miss Marvel, e não Capitã Marvel, porque ela não é a Carol Danvers e ela não quer substituir a Carol Danvers. Então essa é a premissa desse primeiro quadrinho. E a história da Kamala já é incrível na sua gênese, porque ela é a história, considerando ela existindo no nosso mundo mesmo, a história da personagem, a história desse quadrinho. Porque a personagem é a primeira paquistanesa e muçulmana do universo da Marvel, além de ter uma mulher que também é muçulmana como roteirista. Então, vários dos encadernados, a gente tem muitos aqui em casa, eles foram escritos pela G. Willow Wilson, e aí há pouco tempo trocou o roteirista, e aí a gente tem um rapaz, se eu não me engano, que passou a escrever. Mas é muito legal de pensar isso, assim, então há essa quebra de dar espaço para uma mulher muçulmana. Essa mulher produz algo dentro do universo da Marvel, e ela está produzindo sobre uma menina muçulmana que é paquistanesa e vai ter toda uma história pregressa, né, a questão da família que foge do Paquistão em direção aos Estados Unidos para dar um futuro melhor para os filhos. É realmente algo muito tocante, assim. A gente conhece os pais da Kamala nesse quadrinho, conhece o irmão mais velho dela, e pra frente, depois a gente vai saber um pouco dessa origem deles no Paquistão. Mas é realmente muito notório. E é algo que eu vou repetir bastante aqui nos itens do programa, mas que é, sabe, as quebras de barreira que todo o quadrinho da Miss Marvel e o que a gente tem de construção nele representam na produção de quadrinhos de super-heróis. Além disso, a Kamala ser uma adolescente transforma a história em algo muito fácil de ser relacionado. A gente consegue se relacionar com ela de maneira muito fácil, porque... sabe, tem esse frescor da juventude, tem esses dramas que os adolescentes enfrentam, e é fácil de relacionar ela com outro personagem da Marvel que também quebra um pouco barreiras, que é o Miles Morales, que é o Homem-Aranha negro, afro-americano, né, como eles dizem nos Estados Unidos, que apareceu no desenho Homem-Aranha no Aranhaverso, né? Então ele já existia nos quadrinhos, ele já existe em alguns jogos, mas para o grande público a gente teve contato com o Miles a partir do Aranhaverso. E os dois são vindos de minoria, são adolescentes, vêm de classes mais baixas dessa sociedade dos Estados Unidos, e a gente tem eles ambos como esses heróis da vizinhança, então que lutam contra vilões que não são o Thanos, né, aquela coisa gigantesca que vai destruir o universo, mas com pessoas que afetam o cotidiano da região, daquelas pessoas. Então, numa das histórias da Kamala Khan, a gente tem ela discutindo o conceito de gentrificação de bairros, né, de você querer elitizar um bairro que tem uma minoria que vive ali e tudo mais, e aí você quer limpar racialmente, etnicamente esse bairro, colocando pessoas brancas nele. É mais pra frente desse arco que é o primeiro, mas é muito legal de pensar, sabe? Que é uma história em quadrinhos de uma minoria, que é uma história em quadrinhos que atinge muito o público adolescente nos Estados Unidos e aqui no Brasil talvez em menor escala, mas mesmo assim tem esse apelo. E tá aí discutindo política, ela discute a questão de o voto não ser obrigatório nos Estados Unidos, gentrificação de bairros, é sensacional. As tramas de Kamala Khan são sensacionais, sabe? Então gosto muito disso. E como a gente tem a história dela sendo tão diversificada na etnia e na religião dela, é deslumbrado diante de nós, é aberto diante de nós, um panorama muito diversificado, sabe? Então, existem discussões sobre a religião muçulmana, sobre essa perspectiva de se praticar uma religião minoritária nos Estados Unidos, e que você fica marcado, né? Porque o pai e o irmão dela usam roupas típicas paquistanesas, a mãe dela usa o véu, a Kamala não usa o véu, porque muita gente no Ocidente não sabe, mas apesar do véu ser obrigatório de acordo com o Alcorão, as mulheres têm o livre-arbítrio para escolher se querem usar ou não. As mulheres muçulmanas podem não usar, claro, em países livres, né? Num contexto de liberdades civis, coisa que a gente infelizmente não tá vendo
novamente no nosso contexto no Afeganistão, né? Mas ela não usa o véu, por exemplo, só que a família dela usa. Então a gente tem essa questão de aparenta, né? É visível a religião deles. E isso passa muito, assim, ela tem discussões, ela tem conversas com o líder da mesquita que são muito interessantes da gente acompanhar, porque traz uma sabedoria, sabe? Que toca a gente, tem algumas frases, algumas discussões que são realmente muito bonitas. No momento em que ela vai salvar a amiga da escola e tudo mais, né, que eu disse lá na frente, e aí se relaciona com essa discussão sobre o Islã que eu tava falando. A gente tem ela refletindo, né? E aí ela pensa assim: tem uma aia do Corão que meu pai sempre cita quando vê alguma coisa ruim na TV. Um incêndio, uma inundação ou uma explosão. Aí ela abre aspas. Quem mata uma pessoa é como se matasse toda a humanidade. E quem salva uma pessoa é como se salvasse toda a humanidade. E é lindo demais. Eu lembro que quando a gente gravou com as meninas, com a Luciana, com a Bianca e tudo mais, esse foi um pedaço que a gente discorreu bastante a respeito, porque na nossa forma de enxergar o evangelho, a gente encontrou muita conexão com esse ponto de se a gente mata uma pessoa, a gente está destruindo a humanidade, e se a gente salva uma pessoa, é como se a gente tivesse salvo a humanidade. Então, haverão várias reflexões dela nesse sentido, sabe? E que é muito legal. Então, são bonitos os ensinamentos, eles nos trazem reflexão, e para mim, o poder representativo que a Kamala tem, essa história tem, é formidável, porque, né, publicado em 2014, e em 2016 a gente tem a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, com um discurso contra minorias, com um discurso contra muçulmanos de maneira muito ferrenha, e ela tem uma ideia de ser representativa não só pela religião, mas porque é alguém que é fisicamente diferente do padrão, então ela não é loira, não é de pele clara, ela não é sexualizada, então a gente não tem essa menina sendo sexualizada para ser uma heroína. Inclusive, quando ela tá com a roupa da Capitã Marvel, que ela se transformou na Capitã Marvel, ela fica, gente, como que vai combater de colã e sainha e bota alta? Então, há até uma reflexão e uma crítica da forma como a Marvel representava as heroínas no passado, sabe? Então, é algo que fazia muito tempo que eu não lia. O primeiro, na verdade, eu nem li inteiro pra fazer a pauta, o Jonathan que me ajudou a fazer, mas só de pegar e olhar os trechos assim, e lembrar da história e pensar sobre como a Kamala é importante, eu fico emocionada e fico feliz de estar dividindo isso com vocês. E por que eu acho que vocês têm que ler? Além disso que eu já falei, né? Por que eu acho que vocês precisam ler essa história? Histórias em quadrinhos, em geral, trazem muitas camadas de discussões sociais, de discussões de minoria. Eu acho que a própria existência e sobrevivência desse gênero, desse nicho de mercado, ela se dá pelo conteúdo que é muito complexo, sabe? Então não é só ver gente atirando em gente, gente batendo em gente, gente tendo super-herói pra salvar gente, mas são as discussões que são feitas junto. Então eu realmente acredito que esse poder simbólico mantém as histórias em quadrinhos sendo relevantes no nosso mundo. Para além, inclusive, da bolha que consome história em quadrinhos como, né, a minha novela, a minha série que eu acompanho, mas eu acho que pessoas que não têm o hábito de ler história em quadrinhos também deviam dar uma chance, porque há muito mais camadas do que a gente consegue ver a princípio, ver pelo julgamento de lutinha e soquinho. Essa questão da Kamala ter sido criada e logo na sequência a gente ter a era Trump nos Estados Unidos, é muito importante porque é um quadrinho que continua vendendo. Se eu não me engano, dos novos heróis da Marvel, porque vários foram criados, esse quadrinho foi o que sempre vendeu muito bem. Então, é uma resistência, sabe? É uma forma de resistência através da leitura, através da literatura e de como, né, dos quadrinhos, que são outra coisa, mas a gente manter acesa a chama dessa resistência, né? E é uma história que é muito divertida, é leve, ela nos leva junto com uma adolescente que tá descobrindo seus poderes, que tem os problemas na escola, que tem paixonites, que sofre com pessoas apaixonadas por ela, e é divertido. Eu acho que é importante também ter esse tipo de leitura na nossa vida, ainda mais em momentos tão difíceis como o que a gente tem vivido. É bom ter leituras que são leves, que são mais fáceis. Eu li há pouco
de novo, esse ano, parte da saga do Diário da Princesa da Meg Cabot, que é uma série que é tão boba, é tão besta, mas é tão gostosa de ler, é uma história que eu li há muito tempo atrás e já reli algumas vezes. E ok, eu tenho 31 anos de idade e tô lendo um livro que é um diário de uma adolescente de 14. Mas é bom, sabe? Eu acho que essas leituras que nos desafogam, apesar de que aqui na Miss Marvel haverão várias discussões pertinentes e importantes, mas essas leituras que nos desafogam são essenciais pra gente manter a sanidade. E além disso, em 2022 haverá a série no Disney Plus da Kamala Khan, da Miss Marvel, e ela provavelmente, quase certeza na verdade, eu acho que até tem imagem, agora eu não lembro, mas eu acho que tem imagens vazadas já, ela estará no filme da Capitã Marvel, que se chamará As Marvels, né, The Marvels, porque nós teremos 3 figuras, provavelmente, ali nesse filme, que são significativas e têm poderes e vão atuar juntas. 3 figuras femininas. Então, ela está aí como parte oficial do MCU em breve, né, em 2022 deve entrar. E como eu já disse ao longo de todo o programa, é muito significativo ter uma menina paquistanesa e muçulmana nessas produções e nesse cenário. E para quem quiser, esse primeiro volume, ele foi relançado agora em 2021, em função da série mesmo. Então ele estava esgotado há bastante tempo aqui no Brasil, e aí a Panini relançou, então haverá link aqui no post também para adquirir na Amazon, caso você queira. E é isso, gente. Eu agradeço a sua audiência, agradeço a sua confiança nas minhas indicações. Espero mesmo que vocês deem uma chance para Miss Marvel, para Kamala Khan. Ela é uma menina sensacional, com muitos erros, com muitos conflitos, mas que é engraçadíssima, que é leve, que é muito bom de ler. E agradeço de maneira muito especial também a Luciana Santos e a Bianca Ratti, porque a gente já conversou muito de Miss Marvel nessa vida, foram pessoas que sempre trocamos figurinhas a respeito, então esse programa também é dedicado a vocês duas, meninas. Um abraço a todo mundo, fiquem bem e até o próximo mês. Tchau, tchau, galera! Mamãe! É Deus, mamãe!